Você já parou para pensar quantas coisas que aprendemos na escola ou ouvimos em conversas nunca aconteceram exatamente como nos contaram? A história está cheia de frases de efeito, personagens marcantes e cenas que parecem saídas de um filme. Mas, em muitos casos, tudo isso foi construído ao longo do tempo por equívocos, propagandas ou até invenções culturais. Talvez você mesmo ainda acredite em algumas dessas histórias, sem imaginar que elas nunca aconteceram da forma como foram popularizadas. Hoje, nós vamos viajar pelo passado para revelar 10 mitos históricos que continuam sendo repetidos até hoje. A cada um deles, você vai perceber como é fácil acreditar em versões distorcidas e como corrigir essas ideias pode mudar a forma como enxergamos o mundo. Mais do que aprender fatos curiosos, você vai ganhar novas perspectivas para conversar, debater e até impressionar seus amigos. E fique até o final, porque o último mito é um dos mais repetidos e provavelmente você também já acreditou nele. Quando pensamos em Napoleão Bonaparte, quase sempre vem à mente a imagem de um homem baixinho, tentando compensar sua estatura com ambição desmedida. Essa ideia ficou tão popular que até hoje chamamos de Complexo de Napoleão, alguém que busca poder para compensar inseguranças. Mas será que o imperador francês era realmente tão baixo assim? A resposta é não. O mito surgiu de uma confusão simples. A medida usada na França para registrar sua altura não era a mesma que a usada na Inglaterra. Quando a informação atravessou o Canal da Mancha, a conversão foi feita de forma equivocada e Napoleão passou a ser visto como mais baixo do que realmente era. Na prática, Napoleão tinha cerca de 1,68 metros, o que era considerado uma altura normal para os homens da época. Inclusive, ele estava bem próximo da média da população francesa. A imagem de um Napoleão minúsculo, quase caricatural, foi reforçada por propagandas inglesas, que buscavam ridicularizá-lo e diminuir sua imagem diante da opinião pública. Assim, o mito atravessou séculos, se infiltrou nos livros e até na cultura popular. O curioso é que, apesar de falso, ainda influencia a forma como enxergamos esse personagem histórico. Ou seja, mesmo líderes poderosos não estão imunes a terem sua história moldada por narrativas distorcidas. Muita gente ainda acredita que, durante a Idade Média, as pessoas pensavam que a Terra era plana e que navegadores tinham medo de cair na borda do mundo. Essa é uma das maiores distorções da história. A verdade é que desde a antiguidade já se sabia que a Terra era esférica. Filósofos gregos como Aristóteles já haviam observado a sombra curva da Terra durante eclipses lunares. E ainda no século III a.C., Eratóstenes calculou a circunferência do planeta com uma precisão impressionante, apenas usando observações do Sol em diferentes cidades. Na Idade Média, estudiosos europeus não só conheciam esses conhecimentos como os utilizavam. O mito de que o mundo medieval acreditava em uma Terra plana surgiu bem mais tarde, durante o Iluminismo, como uma forma de retratar aquele período como um tempo de ignorância e atraso, uma idade das trevas. Na prática, os navegadores da época sabiam que a Terra era redonda. A dúvida estava na extensão dos oceanos, não na forma do planeta. Mas a versão simplificada, de um passado cheio de ignorância, acabou colando na imaginação popular e foi reforçada em livros, filmes e até em desenhos animados. É um exemplo perfeito de como uma mentira pode atravessar séculos até se tornar mais forte que a verdade. Quando pensamos em vikings, é quase automático imaginá-los com seus capacetes de metal adornados por chifres imponentes, como se estivessem prontos para cenas épicas de batalha. Essa imagem é tão forte que aparece em filmes, quadrinhos, fantasias de carnaval e até mascotes esportivos. Mas a verdade é que os guerreiros nórdicos nunca usaram capacetes com chifres em combate. Esse mito surgiu apenas no século XIX, quando artistas e figurinistas de óperas românticas, como as obras de Wagner, começaram a adicionar esses detalhes para deixar os personagens mais dramáticos e visualmente impressionantes. Na prática, os vikings usavam capacetes simples, de ferro ou couro, sem adornos extravagantes, pois o objetivo era a proteção eficiente no campo de batalha. Imagine lutar corpo a corpo, dentro de navios ou em aldeias estreitas, com chifres que poderiam facilmente enroscar ou atrapalhar os movimentos. Não faria sentido. Porém, o imaginário popular preferiu a versão mais chamativa. E assim, ao longo dos séculos, a ideia dos vikings de chifres se consolidou como um símbolo de ferocidade, mesmo que não correspondesse à realidade histórica. Esse mito mostra como a cultura pop pode ser mais poderosa
do que os registros arqueológicos, quando se trata de moldar o que acreditamos sobre o passado. Poucas frases ficaram tão associadas a uma figura histórica quanto a famosa "se não tem pão, que comam brioches", supostamente dita por Maria Antonieta diante da fome do povo francês. Essa declaração atravessou séculos como um símbolo de arrogância e indiferença da realeza diante do sofrimento popular. Mas há um detalhe importante. Não existe nenhuma prova de que Maria Antonieta tenha realmente pronunciado essas palavras. A frase já circulava em textos políticos antes mesmo de ela ser rainha da França, atribuída a outras figuras aristocráticas de épocas anteriores. O mito ganhou força porque a Revolução Francesa precisava de exemplos claros para justificar a indignação popular contra a monarquia. E nada soava mais poderoso do que retratar a rainha como alguém distante da realidade, incapaz de compreender as necessidades básicas do povo. A imagem de uma mulher frívola, cercada de luxos, dizendo algo tão insensível, caiu como uma luva para reforçar a narrativa revolucionária. Com o tempo, o bordão se transformou em uma espécie de verdade absoluta nos livros e nas salas de aula, mesmo sendo falso. Esse caso é um exemplo clássico de como frases mal atribuídas podem se perpetuar e moldar a reputação de personagens históricos para sempre. Entre os mitos mais famosos sobre grandes construções, está o de que a Grande Muralha da China pode ser vista do espaço a olho nu. Essa afirmação foi repetida tantas vezes que virou quase uma verdade universal, mas a realidade é bem diferente. A muralha, apesar de seu tamanho impressionante, não tem a largura necessária para ser distinguida a partir da órbita terrestre sem auxílio de instrumentos. Feita de pedra, terra compactada e tijolos, ela se mistura com as cores naturais da paisagem ao redor, tornando-se invisível para os olhos humanos quando observada de tão longe. Esse mito provavelmente surgiu como uma forma de exaltar ainda mais a grandiosidade da obra, já que ela é, de fato, uma das maiores construções feitas pelo homem. Com o tempo, essa ideia foi sendo repetida em livros, programas de TV e até em materiais escolares. O que realmente pode ser visto do espaço são grandes áreas urbanas iluminadas, desertos extensos, rios volumosos ou mudanças significativas no relevo da Terra. A muralha, no entanto, não entra nessa lista. Esse exemplo mostra como a admiração pelo feito humano pode gerar exageros que, mesmo sendo desmentidos por astronautas e cientistas, ainda permanecem firmes no imaginário popular. Quando falamos sobre a descoberta da América, o nome de Cristóvão Colombo aparece imediatamente como protagonista. Durante muito tempo, aprendemos que ele foi o responsável por revelar um novo continente ao mundo, mas essa é uma visão extremamente simplificada e, de certa forma, enganosa. A América não precisava ser descoberta, porque já era habitada por milhões de pessoas, com sociedades complexas, cidades organizadas e culturas milenares. Povos originários já estavam aqui muito antes da chegada dos europeus. Além disso, Colombo não foi o primeiro europeu a chegar ao continente. Pesquisas arqueológicas comprovam que os vikings, liderados por Leif Erikson, haviam chegado à região da Groenlândia e até ao Canadá por volta do ano 1000, quase 500 anos antes. A grande diferença é que a viagem de Colombo em 1492 foi a que estabeleceu contato permanente entre a Europa e as Américas, abrindo caminho para a colonização, trocas culturais e também para profundas tragédias. A fama de descobridor acabou se consolidando porque sua viagem marcou o início de uma nova era histórica. Mas ignorar o que já existia e quem já habitava esse território é perpetuar uma visão distorcida da realidade. Esse mito revela como a história, muitas vezes, é contada do ponto de vista de quem detinha o poder. Quando ouvimos falar em Idade Média, muitas vezes a primeira imagem que surge é a de um período sombrio, atrasado e mergulhado na ignorância, conhecido como a famosa Idade das Trevas. Esse rótulo, no entanto, é um dos maiores mitos já criados sobre a história. A verdade é que, entre os séculos V e XV, a Europa viveu inúmeros avanços em áreas como agricultura, arquitetura e conhecimento científico. Foi nessa época que surgiram as universidades, que a medicina deu seus primeiros passos estruturados e que catedrais monumentais, como Notre Dame, foram erguidas com técnicas de engenharia impressionantes para o período. A ideia de que a Idade Média foi um tempo de trevas surgiu muito depois, durante o Renascimento e mais tarde no Iluminismo.
Esses movimentos tinham interesse em valorizar suas próprias conquistas, contrapondo-as a um passado que era retratado como obscuro e ultrapassado. Mas quando olhamos de perto, percebemos que esse período foi muito mais dinâmico e criativo do que imaginamos. É claro que houve guerras, crises e epidemias, como a peste negra, mas reduzi-lo apenas a atraso é uma simplificação injusta. Esse mito nos mostra como a forma de contar a história pode ser manipulada para reforçar certas narrativas, deixando de lado as nuances e os feitos que realmente aconteceram. A cena de Isaac Newton sentado embaixo de uma macieira e sendo atingido na cabeça por uma maçã é uma das mais conhecidas da história da ciência. Ela aparece em livros infantis, desenhos animados e até em propagandas, como se fosse um resumo divertido da descoberta da gravidade. Mas a verdade é que essa cena nunca aconteceu da forma como foi popularizada. O que existiu foi uma lembrança que Newton compartilhou anos depois. Ele observava uma maçã cair de uma árvore e, a partir desse simples fenômeno cotidiano, começou a refletir sobre por que os corpos caem em direção ao chão e não se movimentam em outras direções. Essa história acabou sendo romantizada e simplificada ao longo do tempo, transformando uma inspiração intelectual em uma cena quase cômica. Na realidade, o desenvolvimento das leis da gravidade foi fruto de anos de cálculos, observações e estudos rigorosos. O mito da maçã batendo na cabeça serviu como recurso pedagógico para aproximar a ciência do público, mas acabou ofuscando a complexidade e a genialidade por trás das descobertas de Newton. Esse exemplo mostra como a ciência também pode ser envolvida em narrativas simplificadas que, embora fáceis de lembrar, acabam distorcendo os fatos e criando falsas memórias coletivas. Quando pensamos nos gladiadores romanos, a imagem que vem à mente costuma ser a de homens lutando em arenas gigantes, enfrentando batalhas sangrentas que só terminavam com a morte de um deles, aplaudidos por multidões sedentas por violência. Essa visão foi reforçada por filmes, séries e livros, mas a realidade era bem mais complexa. Os gladiadores, na verdade, eram um investimento caro para os seus proprietários. Treinados em escolas especializadas, eles precisavam de alimentação, treinamento constante e cuidados médicos. Afinal, cada um representava um patrimônio que não podia ser desperdiçado em combates mortais a todo instante. É claro que havia confrontos brutais e que mortes aconteciam, mas a ideia de que todo combate terminava com sangue derramado é uma simplificação criada muito tempo depois. Muitas lutas eram decididas antes da morte, e em vários casos, a plateia ou o organizador do espetáculo podiam decidir poupar o gladiador derrotado. A realidade é que esses eventos eram muito mais um espetáculo controlado do que um massacre sem regras. Ao romantizar o passado, o cinema transformou os gladiadores em símbolos da violência extrema. Mas, na prática, eles viviam em um sistema que equilibrava a brutalidade com pragmatismo econômico. Esse mito mostra como a história pode ser distorcida quando buscamos apenas entretenimento. Poucas cenas ficaram tão marcadas no imaginário popular quanto a de Nero tocando violino enquanto Roma queimava em um incêndio devastador. É uma imagem poderosa, um imperador indiferente, se divertindo enquanto seu povo sofria. Mas existe um detalhe que já desmonta essa história. O violino sequer existia no século I. O instrumento só foi inventado mais de 1000 anos depois, no período do Renascimento. Essa narrativa surgiu muito tempo depois como uma forma de reforçar a reputação negativa de Nero, já acusado por muitos de ser tirano e cruel. O que realmente aconteceu ainda é alvo de debates entre os historiadores. Alguns registros sugerem que Nero estava em uma cidade vizinha no momento do incêndio. Outros afirmam que ele chegou a ajudar desabrigados, mas a versão do imperador tocando enquanto Roma ardia caiu como uma luva para os inimigos políticos da época e, posteriormente, para escritores e cronistas que desejavam pintar sua figura da pior forma possível. A lenda acabou atravessando séculos porque é simples, dramática e fácil de lembrar. Mais uma vez, vemos como a história, quando misturada com interesses políticos e narrativas de poder, cria mitos tão fortes que parecem mais reais do que a verdade. Depois de percorrer esses 10 mitos históricos, fica claro como a nossa visão do passado pode ser moldada por versões distorcidas, simplificações convenientes ou até propagandas criadas em momentos de disputa de poder. Muitos desses mitos atravessaram séculos não porque fossem verdadeiros, mas porque eram fáceis de lembrar, transmitiam mensagens poderosas ou ajudavam a reforçar determinadas narrativas.
O problema é que, ao aceitarmos essas versões sem questionar, acabamos carregando falsas noções que influenciam nossa forma de entender o mundo até hoje. O mais interessante é perceber que, ao corrigir essas ideias, não apenas aprendemos fatos mais precisos, mas também desenvolvemos um olhar mais crítico sobre como a história é contada. Isso nos dá novas perspectivas para conversar, debater e compartilhar informações que realmente fazem diferença. A grande transformação que esse vídeo promete é simples. Você nunca mais vai enxergar esses episódios da mesma forma. Agora é a sua vez de escolher: continuar repetindo mitos ou ser alguém que leva adiante a versão mais próxima da verdade. E antes de sair, deixe nos comentários: qual desses mitos você acreditava até hoje? Essa é a prova de que quando questionamos, aprendemos muito mais.